de abrir a Bíblia, como está sendo pregado. Mas a Igreja Assembleia de Deus e as igrejas que são verdadeiramente bíblicas, é muito importante, porque aquilo que a gente está dizendo, um bocado se perde. Isso é comprovadamente certo, porque a gente, como ouvinte, um bocado de coisa se perde. A gente não capta tudo aquilo que era para captar. E se você está com a Bíblia aberta, e você vai acompanhando alguma coisa que está sendo dita, naquela parte que está sendo meditada, quando você abre a Bíblia outra vez, a sua mente vai levar aquilo que está sendo pregado no momento. Salmo de número 86. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que o invocam. Escuta, Senhor, a minha oração, atenda a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me responde. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Essa primeira parte, uma coisa, os irmãos que estão com a Bíblia aberta podem prestar atenção. Eu acredito que a Bíblia dos irmãos também deve ter uma curiosidade, que nem sempre a gente observa. Por exemplo, quando você observa o verso primeiro, você vai observar que o número 1 está em negrito, é uma letrinha mais grossa. Quando você olha o verso de número 8, você vai observar que também ela está em negrito. Pode observar que você vai ver essas diferenças. Irmão, isso o 14, você vai ver também que ela está em negrito, está uma letrinha mais visível, mais escura, mais grossa. Isso aí, irmão, são divisões do que o salmista está falando, são mudanças de pensamentos, eu diria assim. Se você observar o verso do 1 ao 7, é uma súplica. Quando chega do 8 em diante, está falando ali já sobre a grandeza de Deus. Quando você chega do 14 ao 17, é uma mudança de assunto, porque ele vai falar sobre os soberbos. Parece uma coisa tão simples, mas às vezes a gente passa por cima de um detalhe que faz a diferença quando a gente está lendo. Por exemplo, essas três diferenças. Mas, observando o primeiro versículo, por exemplo, inclina, Senhor, os ouvidos e responde. Irmãos, a situação que estava no salmista é descrito já no verso de número 1. Qual era a situação do salmista? Quando ele diz, inclina, Senhor, os ouvidos e responde, ele vai mostrar a situação que ele estava. A parte final vai dizer, pois eu estou aflito e necessitado. E quando eu observava essa questão de estar aflito e necessitado,
a palavra necessitado a gente vai levar talvez para a falta de coisas materiais. Mas o salmista Davi, ele não tinha essa dependência dos bens materiais, porque era um homem rico, era um rei. Mas quando ele diz que está aflito e necessitado, ele está falando de uma questão de sentimento. Sexta-feira foi falado aqui sobre a ansiedade. E o salmista aqui disse que estava necessitado. Era uma questão de sentimento de angústia. Era essa a situação que se encontrava o salmista, por isso que ele pede que o Senhor se incline. Não é que Deus ele precisa de se inclinar para ver a terra, para ver cada um de nós. Isso é uma linguagem de uma palavra até difícil, que é o antropomorfismo. O antropomorfismo é comparando Deus às questões de sentimento e as questões, por exemplo, Deus com mão, Deus chorando. Né? Quando diz que Deus está se inclinando, é apenas para uma maneira de dizer que Deus ele se importa com a gente. E o salmista o Senhor se inclina para ele. O momento em que ele passava era muito difícil. O comentarista Charles Spurgeon, ele diz que a dor e o sofrimento faz com que a gente ore com muito mais intensidade. A dor e o sofrimento faz com que você ore com muita mais intensidade do que se você não estivesse passando pelo sofrimento, pela angústia, pela aflição. Se a gente estiver verdadeiramente aflito, a gente vai buscar a Deus com uma intensidade muito forte. E às vezes Deus ele permite que a gente seja afligido, atribulado, porque Deus ele quer que a gente chegue diante dele com muito mais intensidade para buscá-lo. E Deus, sabendo que a gente só se chega a ele nas dificuldades e nas aflições que sobrevêm sobre nossas vidas, Deus permite para que a gente chegue diante dele com muito mais intensidade. O Salmo de número 34, que também é do salmista Davi, ele diz: busquei ao Senhor e ele me acolheu, ou ele me respondeu. Irmão, se a gente tem uma acolhida de um irmão, de um amigo, é importante. Quando a gente, imagine, quando a gente busca o Senhor e Ele nos acolhe, e Ele nos responde. Mas o salmista aqui está dizendo no Salmo 34, verso 4: busquei ao Senhor e Ele me acolheu, me livrou de todos os meus temores. Outra palavra que está falando, não uma questão exterior, mas uma questão interior. Os temores que sobrevêm sobre nossas vidas. Basta a gente começar a pensar nas circunstâncias que nos rodeiam. Vem temores sobre nós. Não é porque a gente é crente que a gente não vai ter temores, não vai ter medos. Mas o salmista diz que o Senhor livrou de todos os seus temores. E ele prossegue dizendo: contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Ele estava dizendo, com outras palavras, que as nossas versões, é muito importante quando a gente estiver lendo, a gente até procurar outras versões, porque fica um pouco obscurecida o que de fato ele disse que contemplar e sereis iluminados. Com outras palavras, ele estava dizendo assim: os que olham para ele estão radiantes de alegria. Mas aos que olham para ele, como é que eu vou olhar para ele? Na oração, na meditação da palavra, dando vida à sua palavra na casa do Senhor. Eu estou olhando para ele, aí eu vou ver as promessas que ele tem para mim, o que ele pode fazer por mim, por minha situação, que eu não posso resolver.
Aí automaticamente ele está dizendo, você vai ficar radiante da alegria. Ele vai tirar os seus temores. Porque agora eu estou olhando não para as circunstâncias terrenas, mas para um Deus que resolve e responde. Aí a coisa começa a melhorar. O verso de número 6, 34, clamou este aflito. Era ele que estava passando. Não era uma situação que alguém tinha contado ao salmista Davi, mas ele dizia, clamou este aflito. Era experiência própria. Ele está dizendo, clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as tribulações. Mas por que o salmista teve toda essa intensidade de buscar o Senhor? Por causa dos momentos difíceis sobre ele. Mas o bom seria, irmão, que a gente, como filho, como servo do Senhor, a gente já vivesse de antemão, buscando a presença do Senhor. A gente ia estar muito mais fortalecido quando viessem as dificuldades sobre nossas vidas. Seria uma espécie de vacina e não de injeção. A vacina previne, a injeção você já está doente. Aí ele segue dizendo no verso 2: preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Você vê que o salmista parece até ser um pouco fabuloso. Ele está dizendo, tem umas versões, não sei na sua, mas de vocês, pois eu sou santo. Só Deus que busca esse atributo para ele. No sentido que está aqui. Mas outra versão ele vai dizer fiel. Mas quando ele dizia que era fiel, não vou dizer nem santo, as versões da gente, às vezes, dificulta da gente entender um pouco. O salmista, na realidade, ele era alguém que tinha uma aproximação muito grande do Senhor. Não era que ele estivesse se fabulando, dizendo, eu sou mais santo do que os outros, não. Mas ele estava olhando para o esforço dele de se aproximar de Deus. Aí quando você vê o Salmo de número 18, que também é de Davi, eles me surpreenderam no dia da calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Aí você vê por que o Senhor serviu de amparo para ele? O 19, o 18 vai dizer, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Ele estava tentando fazer o que agradava ao Senhor. Por isso que ele disse aqui que era piedoso, que era fiel e que confiava. Ele estava fazendo aí esse pedido, mas era com confiança. Ele diz, ó Deus, salva o teu servo que em ti confia. Ele sabia que ia ser resolvida a sua causa, que ia ser ouvido o seu pedido. Mas ele diz lá no Salmo 18, verso 19, que o Senhor se agradava dele. Será se o Senhor tem se agradado, irmão, da igreja do Senhor nos últimos dias? Já botando de uma forma coletiva, será se o Senhor tem se agradado de nós? Será se o Senhor tem se agradado de forma particular de cada um de nós, das nossas atitudes, de como nós temos procurado se aproximar dele? Isso é uma resposta, irmão, que cada um é que vai saber responder. Mas o salmista está dizendo aqui que Deus tinha levado ele, resolvido o problema dele, porque ele se agradava
do que ele estava fazendo. E o verso de número 3, ele diz: compadece-me de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Era orando, ele não estava vendo talvez a resposta vir de imediato, a solução do seu problema não estava acontecendo, mas o salmista disse que ele orava, ele clamava de contínuo, ele continuava. Era um problema vindo, não sendo resolvido, ele lutando diante de Deus, mas ele continuava. O versículo anterior ele disse que confiava. E quem confia, irmão, não desiste daquilo que está pedindo ao Senhor. Ele continua lutando nos pés do Senhor. É por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, na primeira carta, tem um verso pequenininho: orai sem cessar. Então a gente vê aí que era um homem que tinha uma oração constante. Nós precisamos ter essa constância diante daquilo que a gente tem depositado nos pés do Senhor. O verso de número 4 vai mostrar que o salmista estava com uma tristeza muito grande na alma, no coração. Ele diz: alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Olha a situação que se encontrava o salmista: alegra, Senhor, a minha alma. E quantas vezes, irmão, a gente está até cantando aqui na igreja, a gente está até sorrindo diante dos irmãos, mas na nossa alma, no nosso interior, a gente está precisando fazer esse pedido: alegra, Senhor, meu coração, a minha alma, porque o sorriso do meu rosto não condiz com a tristeza do meu coração. Quantas vezes nós nos encontramos assim? Mas o salmista está dizendo: alegra a alma do teu servo. Ele chega ali com toda a humildade. Davi era rei, um homem importante, mas ele baixa ao mais baixo nível. Ele se intitula de servo, de escravo, de alguém que está na dependência do seu Senhor. Nós estamos na dependência dele, grande é ele, e nós somos pequenos, e nós precisamos, irmãos, ter essa convicção de que somos servos dele e que estamos na dependência dele. Quando chega no verso de número 5, ele vai dizer por que ele faz todos esses pedidos nesses primeiros versos até o número 4, porque quando chega no verso 5, ele vai dizer: pois tu, Senhor, és bom, compassivo, abundando em benignidade para com todos os que invocam. Ele sabia que Deus era bom, e Deus verdadeiro é bom. Verdadeiramente, Ele é muito bom para com cada um de nós. Nós só estamos aqui de pé, na presença deles, vivos, porque Ele é bom, porque Ele salvou a nossa vida. É por isso que o salmista, ele diz no verso 7, que alguém que tinha condições de dizer que Deus era bom. Possa ser que alguém que não seja conhecedor do Evangelho diga que Deus é bom, mas ele não vai saber que Deus é bom como a gente sabe. O Salmo de número 107, eles rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, que Ele os resgatou da mão do inimigo. Ele está dizendo aqui que renda graça porque Ele é bom. Que diga isso Israel, que foi escravo no Egito,
mas o Senhor foi lá e resgatou com mão forte. Eles podem dizer que Deus é bom. Aí eu fico pensando, nós também temos essa mesma autoridade de dizer que Deus é bom. Onde é que a gente estava quem era a gente? Na escravidão do pecado. Mas Deus foi lá com sua mão forte e trouxe nós para a casa do Senhor. Estamos aqui nesta noite agradecendo. Então Ele é bom para cada um de nós. Deus verdadeiramente é bom para com a igreja dele. O Salmo de número 103 também é um salmo muito conhecido, que ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor em tudo, não é uma parte que há em mim, bendiz o seu santo nome, bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. É Deus que faz isso, irmão. E é interessante que quando o salmista diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, eu sei que às vezes eu me sinto chato comigo mesmo. Eu tenho mania de ler a Bíblia e ir atrás de minúcias, como diz as palavras difíceis do nosso irmão Santos. Eu gosto também de procurar coisas detalhadas. E quando o salmista diz: bendiz a minha alma ao Senhor, a palavra bendiz é se ajoelhar. Ele estava dizendo aí que a minha alma, o meu interior, se dobra diante dele. Não é simplesmente eu vim para a casa do Senhor. Às vezes o nosso movimento corporal nem sempre vai dizer o que nossa alma está fazendo diante de Deus. É por isso que ele disse que queria que a alma dele, o interior dele, se dobrasse diante de Deus. Porque, irmão, levantar a mão, dar glória a Deus, isso é muito bom. Deus merece isso. Nós precisamos fazer isso. Mas é bom que a nossa mão, o nosso coração também seja aberto para com o Senhor. Pois tu, Senhor, ele diz aqui 3 qualidades de Deus: bom, compassivo, abundante em dignidade. Deus tem uma versão aqui, diz que ele é bom e pronto a perdoar. Irmão, pense que uma coisa boa é saber que Deus, ele é bondoso, mas é perdoador também. A gente aceitamos ele, e até o dia de hoje, irmão, quanto mais tempo de crente tem, a irmã Guima até fez um lembrete na quarta-feira a respeito do exame de crente que a gente tem. Em parte, a gente não pode se gloriar muito, não. E ela tem razão. Porque quanto mais tempo de crente você tem, ou nós temos, mais significa que Deus vem lhe perdoando por tempos e tempos. E ele diz que ele é bondoso e perdoador, ele está sempre pronto a perdoar. É a gente errando, se dobrando, com o coração aberto, com sinceridade, e Deus perdoando. Esse Deus é bom, não é? Esse Deus é muito bom para nós. E nós precisamos verdadeiramente servi-lo com o coração aberto, pronto a fazer a obra, aquele que está à nossa altura. O verso 6 ele vai dizer: escuta, Senhor, a minha oração, atenda a voz da minha súplica. E quando chega no verso de número 7, ele vai mostrar aí por que ele tem essa certeza inabalável. Davi não tem nenhuma dúvida. Possa ser que ele venha orando, tenha necessidade de continuar orando, ele não desiste de orar, mesmo sem receber sua resposta. Mas Davi, irmão, tem uma certeza inabalável de que Deus vai chegar com solução para o problema dele. Veja no verso 6 e 7: escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz da minha súplica, ou das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamei a ti, porque me respondes. Eu clamo no dia da angústia, porque
porque eu tenho certeza que o Senhor não vai me deixar sem resposta. A certeza dele é inabalável, é confiança total. Vai chegar o dia da angústia, mas eu vou clamar, porque eu tenho certeza que Ele me responde, que Ele resolve a minha causa. Que coisa grandiosa, irmão. É esse Deus que nós servimos. Então, se você observar o verso 1 ao 7 que eu falei até agora, quem estava falando era o suplicante, era o pedindo, era o orador. Quando você chega do verso 8 até o verso 13, o salmista agora não está clamando mais por ele, mas mostrando o Deus que ele clamou. Por isso que o verso número 8 está em negrito. Há uma mudança aí para mim, há uma mudança de pensamento do salmista, quando chega no verso número 8. Ele vai mostrar aí o Deus incomparável. É por isso que o salmista tem confiança. É por isso que a igreja do Senhor é necessário ter toda a confiança. O nosso Deus é incomparável. Veja só o verso número 8. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que compare as suas obras. Deus incomparável. Ele sabia que não existia Deus semelhante ao Deus que ele servia, que o Deus dele era vivo. Nós servimos, irmão, também a esse Deus que não tem comparação. É um Deus vivo. Nós servimos a um Deus morto no passado, que não respondia, mas hoje nós servimos a um Deus que é incomparável, que está acima de todos os deuses. Por isso que há versículo que diz que ele é Deus dos deuses, embora os deuses, os falsos, não sejam deuses. É o Deus chamado de Deus social, né? Mas é porque esse Deus que nós servimos, Ele está acima de todos os deuses. Ele é incomparável. Ele é soberano. Veja o que diz no verso número 9: todas as nações fizeste. É o Deus Criador. Todas as nações fizeste. Deus é soberano. Deus é incomparável. Virão todas as nações que fizeste, virão e prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Hoje, irmão, muita gente em todos os lugares adorando tantos deuses, entre aspas, deuses entre aspas. Mas um dia, irmão, todos aqueles que se prostram diante de qualquer coisa virão e se prostrarão diante desse Deus que nós servimos. É por isso que no canto de Moisés, Apocalipse, se não me engano, no capítulo 15, Apocalipse capítulo 15, verso 4, está falando sobre o canto de Moisés, que a gente não sabe como é. Mas vai ser entoado na situação diz: quem não temerá e não glorificará o teu nome, Senhor? Isso aqui na glorificação final. Os deuses já não existirão, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações, irmão, não tem grande nem pequeno, de Vladimir Putin ao menino que não tiver o conhecimento
de Deus. E todas as nações que adoram, a China diz que tem 3 milhões de deuses. Japão, até a raposa é Deus. Mas esse povo, um dia virão e se prostrarão diante desse Deus poderoso, desse Deus soberano, que o salmista aí começa a mostrar, esse Deus que ele estava fazendo esta oração. Ele é onipotente. Veja o verso 10, ele diz: porque tu és grande. O Deus que nós servimos, irmão, é um Deus grande. É um Deus que tudo pode. A gente aqui às vezes não se dá conta disso. Mas o nosso Deus é onipotente. O nosso Deus é poderoso. O salmista diz: pois tu és grande e opera maravilha. Só tu é Deus. Esse é o Deus que o salmista tinha toda a confiança de se dobrar diante dele e fazer aquelas petições que ele fez até o verso de número 6. O que eu acho bonito de Deus é porque esse Deus desse tamanho, ele é também um Deus acessível. Apesar de ter todo esse tamanho, quando chega no verso 11, ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe o coração para temer o teu nome. Esse Deus que está lá no céu, que pode todas as coisas, que é soberano, é um Deus também que ensina como a gente proceder. Ele é acessível. Apesar desse Deus ser tão grande, morar nos mais altos céus, quando a gente pede orientação a Ele, Ele está pronto a nos ensinar. É por isso que lá em Isaías número 57, versículo de número 15, ele mostra o tamanho de Deus, mas também o habitat dele dentro do cristão mesmo. Ele diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse Deus que está nos mais altos céus, que mora nos altos, Ele também habita dentro de nós, quando nós chegamos diante dele com o coração quebrantado e contrito. Esse Deus é acessível. E o salmista sabia disso, por isso fez essas petições ao Senhor. Quando a gente chega no verso de número 12 e 13, depois que o salmista faz a oração do 1 ao 7, depois que ele mostra o tamanho que é Deus, como incomparável e soberano é Deus, ele vai mostrar no verso de número 12 e no verso de número 13 que ele é digno de glória. Veja o que ele diz no verso de número 12: dar-te-ei graça, Deus meu, de todo o coração. Não é com reserva, não. É de todo o coração, é sem reserva. Porque às vezes, irmão, a gente vem para a casa do Senhor, mas a gente tem dificuldade de estar verdadeiramente com o corpo, com a alma, com o coração na casa do Senhor. Mas tão bom seria, irmãos, nós viéssemos para a casa do Senhor e a gente desse graça, desse glória a Ele com o coração inteiro, com inteireza de coração. Por isso que Ele disse: dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração
e glorificarei para sempre o teu nome, pois é grande a tua misericórdia para comigo, me livraste do mais profundo poder da morte. Foi Deus que livrou o salmista em todas as ocasiões em que ele beirou a morte. Foi o Senhor que trouxe com sua mão forte até o dia de hoje, para que nós tivéssemos a viver. Dizem que há mais de 7.000 doenças, segundo a Organização Mundial de Saúde. Irmão, um procedimento dentário, eu estive lendo alguma coisa sobre a facilidade da gente morrer. É tão grande. Às vezes a gente pensa que é tanta coisa, né? Mas um procedimento dentário, com algo que der errado, cair na sua corrente sanguínea, você pode morrer. Um procedimento dentário, um procedimento com a unha, uma ferida aberta. Todos os dias nós estamos dispostos a morrer. Nós não vimos uma batalha que nem dia da vida, literalmente falando, de espada. Mas cada dia que a gente passa, é Deus que está livrando a gente da morte. A facilidade da gente morrer é muito grande. Viver uma batalha pesada, mas Deus tem livrado a gente da morte todos os dias. Por aquele livramento que a gente começa a olhar para o passado e começa a aceitar. Teve uma época naquele tempo que aconteceu isso. Há pouco eu lembrava de quando eu vinha de Lagoa Nova. Quando eu desci o ônibus para pegar o carro que estava no sentido oposto, e o carro passou e abandonou a minha rua. Por pouco eu não morri, questão de milésimos de segundo. Isso é o que a gente viu. Mas Deus, irmão, tem livrado a gente de tantas coisas que a gente não tem visto. Ele tem conduzido a gente com tanto amor, com tanto cuidado, por causa da bondade dele. Não é por causa da nossa, não. É porque Deus é bom e compassivo. Nós não merecemos isso, não. É por isso que o salmista, ele não pede segundo o que ele acha que tem direito, mas ele pede segundo a compaixão dele, a compaixão de Deus. É por isso que ele, quando chega no verso de número 14, que também está em Neemias, que agora ele vai falar sobre o soberbo, é o segundo, a terceira parte do salmo. Ele divide esse salmo nessas três partes: petição, ele mostra ali quem é Deus, tão poderoso, mas quando chega do 14 ao 17, ele vai falar sobre o soberbo. Por isso que aí o 14 está em negrito. Aí ele diz: ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não me consideram. Os homens eram violentos, e tinha vindo de bando, e tinha um detalhe: eles não consideravam o Senhor, não. Já viu alguém soberbo, ímpio, ruim, considerar Deus, nem considerar que ele segue a Ele? Aí ele diz assim: aí, eles são violentos, eles não te consideram. Mas ele mostra ali o livramento dos senhores. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo. É Deus que tem compaixão. Ele não estava dizendo que Deus ia livrar ele porque ele queria até aquele dia imperfeição na sua caminhada. Mas mesmo aquele bando de homens violentos se levantando contra ele, ele diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande misericórdia e verdade. Irmão, como Deus tem sido paciente para com a igreja dele aqui na terra. Como Deus tem sido
compassivo, como Ele tem tido compaixão de cada um de nós, como Ele tem tido paciência com cada um de nós. Ele tem livrado, tem ouvido, tem respondido, porque Deus não é um Deus que vê, que ouve e que responde. Ou pode ser esse Deus é porque Ele tem essas qualidades. Veja o que aconteceu em Êxodo, capítulo número 3, só para a gente ver essas qualidades de quem vê, de quem ouve, de quem responde. Quando o povo estava passando por aquela opressão total que os egípcios faziam, o capítulo 3, verso 7, diz: disse ainda o Senhor, certamente vi, a primeira coisa que Ele faz, nesse versículo, mostrando que Deus vê, certamente vi a aflição do meu povo e ouvi, porque nós servimos a um Deus que ouve, a um Deus que vê, e o povo aqui, se você olhar no verso 24, 25, do capítulo 2, o povo estava clamando devido à opressão do povo dos egípcios em cima de Israel. Aí ele diz: olha, eu vi o seu clamor, por causa dos seus opressores, eu conheço o seu sofrimento. Possa ser que você tenha um sofrimento tão grande na sua alma. Eu não conheço, mas Deus conhece. Deus conhece o que tem na sua alma. Aí no verso 8 vem a questão dele responder: por isso desci, a fim de livrar da mão de Jesus, e para levar, e para fazer subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que manda leite e mel, o lugar dos cananeus, heteus, do amorreu, do fariseu, do ferizeu, do aveu, do jebuseu. Ele derrota todo mundo. Ele conhece, ele ouve, ele vê, mas ele resolve. Ele desce e resolve a causa daquele povo que estava aflito, sem condições de resolver a sua causa. Por isso, quando chega no verso 16 do capítulo que eu estava lendo: volta-te para mim e compadece de mim, concede-me a tua força ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Volta-te para mim. É preciso que nós tenhamos a unidade de fazer esse pedido ao Senhor: volta-te para nós. Ou que nós voltemos para Ele com interesse de coração. E para encerrar o verso de número 17, já que aqui ele está falando dos soberbos, ele diz: mostra-me um sinal do teu favor, para que vejam e se envergonhem os que te aborrecem. Aquele povo que não tinha nenhum temor de Deus, que era um bando de soberbo, que vinha de encontro ao salmista. Ele faz esse pedido: mostra-me o teu favor, embora ele não merecesse, para que aqueles que aborreceram o Senhor vissem o agir de Deus na vida dele e eles ficassem envergonhados. Já pensou se o salmista clama, Deus não ouve e não responde a ele? Como é que ia ficar os soberbos? Eles iam se gloriar, porque Deus não tinha resolvido a causa dele. Mas ele diz: pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Ele sabia o Deus que estava servindo. Esse Deus que nós servimos, não importa o tamanho da luta que você está passando, saiba que é esse mesmo Deus que o salmista clama, que o salmista exalta,
Mas o salmista também termina dizendo: Ele me ajuda, Ele me consola. Se Ele não resolver aquilo que você está precisando, mas Ele chega com consolo. E você vai cantar, eu tenho certeza, o hino da vitória. Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor. Agradeço a Deus por mais esse trabalho e retorno o trabalho para o nosso pastor, em nome de Jesus.